Olá amigos, meu nome é Mauro Quintais, eu sou o atual carnavalesco da Unidos do Porto da Pedra e hoje estamos no Destrinchando o Samba. Vamos falar do Lunário Perpétuo, a profética do saber popular, que é o samba de enredo para o Carnaval 2024 da Unidos do Porto da Pedra. E tem aqui do meu lado o Guga Martins, Cristiano Teles. E eles vão destrinchar o samba. Vou começar aqui a ler o samba. Olhe para o céu onde a lua vagueia, as estrelas brilham no chão. Sabedoria é a luz que clareia, Porto da Pedra no meu coração. Sou seu lunário, conselheiro imortal, já folheando cada ponto cardeal. Alquimia de almanaque, sou eu, cada toque no atabaque, sou eu. Quem acendeu as lamparinas desse céu? No Brasil, os retirantes são os astros de cordel. A gente está falando aqui do Lunário Perpétuo, que foi um almanaque que foi escrito no século XVI pelo Jerônimo Cortés Valenciano, que era um cientista, um naturalista, astrólogo, enfim, era um alquimista da época. E esse lunário é um compilado de saberes. Ali dentro do Lunário Perpétuo você tem tudo o que você precisa sobre agricultura, sobre astronomia, sobre saúde, curas, a vida de papas, de santos. Então era um grande almanaque, como se fosse o Google de hoje em dia. Então, para a era medieval, aquilo foi um grande achado. E esse almanaque chega ao Brasil, talvez vindo com a família real, enfim, e é traduzido aqui para o português. E durante 200 anos o Lunário Perpétuo, ele foi, segundo o Câmara Cascudo, o livro mais lido no Nordeste brasileiro. E aí que o nosso enredo toma força, justamente quando ele chega ao Nordeste e alfabetiza, ensina, orienta o nordestino por 200 anos. Então a beleza desse enredo é justamente os dois extremos da coisa. A gente vai começar lá na sua criação na era medieval e vai trazer todos os acréscimos que foram feitos e os benefícios que o lunário nos traz até o momento atual, que é o lunário contemporâneo, onde a gente escolheu o Antônio Nóbrega para poder representar, porque Antônio tem um livro de 2002, ou melhor, um trabalho de 2002, musical e teatral, que o nome é Lunário Perpétuo. E é a partir daí que a dupla aqui e seus parceiros fizeram o samba. Não é isso, Cristiano? Perfeito. E para a gente poder organizar esse compilado de saberes, esse vulcão de saberes que foi trazido aqui para o nosso país, a gente resolveu setorizar o samba de acordo com aquilo que é a setorização da sinopse. E aí a sinopse começa exatamente identificando e qualificando quem é esse lunário, e esse lunário chegando no Brasil e tendo a sua casa no sertão nordestino. Então, por isso que a gente faz algumas remissões, por exemplo, do seu celunário conselheiro imortal, já folheando cada ponto cardeal, alquimia de almanaque e cada toque no atabaque. Aí a gente já brasileira esse lunário e conclui com essa pergunta, né? Quem acendeu as lamparinas desse céu? No Brasil, os retirantes são os astros de cordel, utilizando dessa característica bem sertaneja e bem brasileiro, que é esse Brasil mais intimista, mais dos retirantes, enfim, encontrando o lunário nesses retirantes, essa compilação de saberes que mais para frente, tanto no samba quanto no enredo, a gente vai entender melhor dessas apropriações nossas. Aí continua aí, o Cristiano. Então, já continuando aqui na letra do samba, né? O sertão profetizou cada flor do Cariri. A ciência desse povo eu não guardo só para mim. Separei as folhas secas misturadas no pilão. Confiei a rezadeira uma nova oração. Aí é como o Mauro falou, né? Agora a gente vai preenchendo esse lunário, a gente vai preenchendo os livros desse lunário com agora a setorização dessa saber ligado às ervas, à cura, às rezadeiras, às benzedeiras e esse saber popular que encontrou aqui no nosso território, no nosso chão, bem brasileiro, né? Alguma coisa, Mauro, mais? Não, é o setor das benzedeiras que a chegada do lunário traz esse olhar para a natureza, né, o conhecimento. A gente tem até a decodificação do movimento dos insetos, né? Então o lunário era tão peculiar, tão perfeito, que ele decifrava, né, se a abelha
age de uma maneira, vai acontecer isso. Se o cupim age de uma maneira, vai acontecer isso. Então, o lunário ajuda ao nordestino, né, especificamente falando, quando a gente fala do Nordeste por esses 200 anos, a decifrar, decodificar até mesmo o comportamento dos insetos. E essa parte das benzedeiras, dos ungüentos, das ervas, dos perfumes, das curas, né, vai ser muito bem representado na Bíblia também. Então, acho que é importante colocar que esse texto e a pesquisa é do Diego Araújo, que é nosso parceiro aqui, nosso colega pessoal também, e está envolvido demais no Lunário Perpétuo. E ele foi buscar essas referências que me dão um retorno plástico também. Então, tudo isso altera o meu processo de trabalho. Às vezes, a própria leitura do samba, né, a criação de um samba de enredo, vai também contribuir para o meu olhar artístico para desenvolver o trabalho, né? Quem acendeu as lamparinas lá do céu, quem sabe eu vou fazer toda a escola se acender no momento que a luz apaga. Então, tudo isso aí é criação. O Carnaval, sem dúvida nenhuma, é uma obra aberta, porque a gente recebe muita informação de todos os lados. Então vamos continuar aqui na letra do samba. Só porque eu escolhi navegar por esse mar. A viola perguntou para o santo do lugar. Responda, meu senhor, será que é amor? Meu povo vai passar. Aí o samba diz o seguinte, a sinopse também diz o seguinte, que esse lunário surgiu na Idade Média, esse lunário chegou ao nosso país, encontrando abrigo particularmente no sertão nordestino. E a gente faz essa brincadeira com as páginas do lunário, descrevendo os ensinamentos dele através dos signos, dos astros, posteriormente a cura, a medicina, as rezadeiras e as benzedeiras. E aí a sinopse deu uma deixa de entrar numa parte muito cultural do enredo, e quando eu falo cultural, muito ligado às artes, a dança, o canto e a viola. E quando a gente, nessa pesquisa, a gente se apropriou de alguns ensinamentos do lunário. E a viola, a gente lendo sobre ela, a gente conseguiu identificar que a viola tem um santo. E o santo dos violeiros vem a ser São Gonçalo. Então, São Gonçalo, a nossa cidade. Então, a gente, nos apropriando desse lunário, numa página em branco, a gente faz o diálogo da viola com esse santo, o lunário perguntando para a viola e a viola dialogando com esse santo. E aí o lunário diz que só porque eu escolhi navegar por esse mar, só porque aqui estou, a viola me pergunta para o santo do lugar. E aí ele não entende o que é isso, né? Me responda o que é isso, o que esse povo está fazendo, e o santo diz, é o meu povo e o meu povo vai passar. É uma apropriação do ensinamento do lunário, caracterizando, aproximando esse enredo da escola. Eu ia seguir mais um pouquinho, porque esse próximo trecho aqui, o olho desses dois aqui brilha um pouquinho mais. Tanta gente esperou por esse dia, o pincel, a cantoria, nunca foi ponto final. Explica aí. E aí é o seguinte, né? Vamos colocar que tem duas leituras, eu sempre digo assim, tem a leitura do enredo, que é exatamente a gente chegando desse movimento artístico, que foi o movimento armorial, que onde tem seus expoentes, por exemplo, no Ariano Suassuna, e na figura principal do enredo, que é o Antônio Nóbrega, ou seja, duas figuras de talento artísticos reconhecidos, e a gente se apropria de dois elementos artísticos para também aproximar esse lunário da nossa escola. Tanta gente esperou por esse dia porque, olha, a gente está há muito tempo no grupo de acesso, são 10 anos no grupo de acesso, eu sempre costumo dizer, qual escola sobrevive a 10 anos no grupo de acesso? A gente sempre vê aquela escola que sobe, que desce, ou aquelas escolas que por ali ficam satisfeitas, mas a gente não, a gente tem 1 milhão de pessoas nesse chão, e é muita gente que esperou para a gente estar nesse grupo especial. E não, curiosamente, também se apropriando dos ensinamentos do lunário, né? O lunário você pode ver que tem algumas curiosidades ali, a ciência desse povo, e a ciência desse povo está muito atrelada à observação. E a gente observou o seguinte, olha, tanta gente esperou por esse dia e não, curiosamente, o pincel, Mauro Quitais, a cantoria, o Vantuí, eles nunca foram ponto final. Foi esse cara e foi aquele outro cara que trouxe a minha escola para o Carnaval em 1995, posteriormente ao Grupo Especial em 1996, e o lunário diz que não, curiosamente,
e novamente foi este cara e aquele cara que está lá, que novamente retornam para a minha escola, que novamente retornam para o grupo especial com ela. Eu, particularmente, fico muito orgulhoso de ser citado, né? Eu sou o pincel. A cantoria. Então, o samba me pegou muito nessa parte, né? Tanta gente esperou por esse dia, né? Então é bacana você entender que uma comunidade toda lembra, poxa, foi tão legal lá atrás com o Mauro, né? A gente voltou para os desfiles das campeãs, coisa e tal. Aí fica bacana, tanta gente esperou por esse dia, o pincel e a cantoria, o que eu acho muito lindo, nunca foi ponto final, quer dizer, isso revela uma esperança, né, do torcedor do Porto da Pedra, da comunidade de São Gonçalo, da escola retornar, né? E esse dia chegou, graças a Deus. Vamos seguir aqui na letra do samba. E lá do alto, como a vida é um repente, o estandarte vai na frente, muito mais que carnaval. Vem Antônio, vem menino, seu destino é cirandar, um brincante nordestino, a missão perpetuar. Exato, e aí a gente continua. E lá do alto, como a vida é um repente, o estandarte vai na frente, muito mais que carnaval. Como eu digo, é o setor do movimento armorial. E lá do alto a gente faz esse trocadilho, obviamente com os altos populares, mas bem como lá do alto, de lá de cima, o ariano, né? Como a vida, e a gente se apropria de um verso, como a vida é um repente, ou seja, o ariano lá no alto, deixando o seu legado, passando o seu legado, o estandarte vai na frente muito mais que carnaval. E é curioso que essas manifestações artísticas, especificamente nordestinas, elas se identificam geralmente com o estandarte, e esse estandarte vem na frente. Não curiosamente acontece isso também no nosso carnaval, né? Os nossos estandartes, a figura principal que conduz um povo é o pavilhão dessa escola. E quando você olha o pavilhão dessa escola, né, muita gente só vê naquele dia, mas não é um dia, aquilo ali é muito mais que carnaval, que aquilo ali simboliza geralmente a esperança, o sorriso, a alegria, a felicidade, ou até o motivo da vida de uma pessoa. Um pavilhão nunca é inocente, ele sempre está carregando alguém junto com ele. Então é muito mais que carnaval isso. Vem Antônio, vem menino, seu destino é cirandar, um brincante nordestino, a missão perpetuar, que é o último setor do enredo, grande homenageado, Antônio Nóbrega, e a gente convida ele, né, para cirandar conosco nesse desfile. E esse A Missão Perpetuar aí também tem um significado, também tem uma aproximação com a escola, que é uma missão que começou lá em 1995, ela se perpetuar agora também em 2023, em 2024 no caso, né? Com o nosso atual presidente, é um cara que vivenciou todo esse período de glória da nossa escola e, por que também não, desse período de descenso. Então, ter ele também na condução dessa equipe, ter ele também como comandante desse grande navio aí, é algo que atrela o nosso íntimo enquanto escola de samba e faz da gente desejar que aqueles bons tempos perpetuem. Estão de volta, né? Deixa eu falar um pouco do Antônio Nóbrega, que é importante frisar que foi através da obra do Antônio Nóbrega, de 2002, chamado Lunário Perpétuo, que me veio a ideia do enredo, né? Eu tinha já o nome Lunário Perpétuo gravado no subconsciente, mas em 2002 a gente não tinha tanto acesso por conta das redes sociais, enfim, internet, tudo isso. E quando eu estou voltando da comemoração do campeonato da Invenção da Amazônia, eu estou ouvindo a rádio e na rádio está passando um especial do Elomar, que é um cantador, final dos anos 70, início dos 80, e falaram do Antônio Nóbrega, e falaram do Suassuna, falaram do Quinteto Armorial e me acendeu o nome Lunário Perpétuo. Eu chego em casa, faço a pesquisa, descubro esse Lunário Perpétuo, que não era só um trabalho musical e teatral, mas era uma coisa muito mais ampla. Ligo para o Diego Araújo, que é o nosso enredista querido, às 2h30 da manhã e falo, nosso enredo é o Lunário Perpétuo. E no dia seguinte a escola aprova a ideia da gente falar desse livrinho precioso que é o Lunário Perpétuo. Então, a importância do Antônio é muito mais, né, do que esse representante contemporâneo do Lunário Perpétuo através da sua obra. Mas ele foi o polo inspirador para que eu pudesse chegar ao Lunário Perpétuo. E chegamos aí no nosso refrão de cabeça, né? Quarto minguante, a moringa quase seca, maré virou luar.
Tem alambique para beber na quarta-feira, o que caboclo, tempo bom vem para ficar. Quarto minguante, a moringa quase seca, maré virou, virou luar. Tem alambique para beber na quarta-feira, faltava o tigre para o lunário completar. Enfim, nessa explicação do samba, né, nessa conversa do samba, vocês viram que a todo momento o lunário, por sua característica popular, a gente se apegou a essa característica popular e a todo momento a gente aproxima a sinopse, o lunário, do seu povo. E esse povo que está contando o lunário é o povo do Porto da Pedra. Então, a todo momento, os versos eles se misturam entre escola e enredo. Isso é proposital porque, naturalmente, é uma nova página que está sendo escrita no lunário e vendo o seu povo passar, vendo a escola desfilar. Naturalmente, se fosse um livro em branco, o lunário escreveria tudo isso que ele está vivenciando como uma glória máxima na principal festejo popular do mundo. Dito isso, quarto minguante, a moringa quase seca, a maré virou, virou luar. Nesse refrão a gente quis botar mais um ensinamento do lunário, que é o seguinte: o lunário ensinou pra gente que quando a lua tem fases, e quando há alteração na fase da lua, também há o que se chama da tábua da maré, que é a dança da maré. Então isso é um ensinamento do lunário, que o quarto minguante é o período de seca. Então quarto minguante, a moringa está quase seca. Porém, quando a lua vira, a maré vira. Então maré virou, virou luar. Tem alambique para beber na quarta-feira, porque caboclo, tempo bom vem para ficar. O caboclo está lá na sinopse, quando o lunário se apropria dos saberes, vou botar brasileiros, nordestinos, africanos e tudo mais, então vou abrasileirar esses saberes. Indígenas. Então vou abrasileirar esses saberes, chamar de saberes brasileiros. E aí, o que caboclo, tempo bom vem para ficar. Então, a gente tomou a iniciativa de fazer o seguinte: olha, eu vou jogar esse caboclo aqui para o refrão e vou dizer que esse caboclo está falando que tempo bom vem para ficar. E aí, novamente, entra o torcedor, Mauro. Porque foi o seguinte, olha, a Porto da Pedra falou de Mãe Estela de Oxóssi. A Mãe Estela de Oxóssi, a gente conseguiu nosso segundo lugar e, a partir daquele momento, as coisas mudaram para a gente. Você chegou na escola e trouxe a Amazônia. A Amazônia é mata. Campeão. Então, o caboclo está dizendo que o tempo bom vem para ficar por aqui. Meu símbolo é o tigre. Ele pega qualquer patuá. E depois o refrão não se repete. Quarto minguante, a moringa quase seca, a maré virou, virou luar. Tem alambique para beber na quarta-feira, faltava o tigre para o lunário completar. Por que ele não se repete? Pelo simples. O primeiro é o ensinamento do lunário. O segundo já é o lunário conversando de novo com a minha escola. A gente lendo, a gente viu que enquanto a escola estava no acesso, esse cara desfilou aqui em 1995 com uma lua quarto minguante. Ano passado, a gente desfilou com uma lua quarto minguante no acesso. O que aconteceu? Maré virou. Maré virou, estamos no grupo especial, virou luar. Tem alambique para beber na quarta-feira. Eu nunca vi aquela quadra tão cheia de gente comemorando, tomando todas na quarta-feira. E tenho certeza, com o talento desse cara, com o talento daquele cara lá do microfone, com a condução do meu presidente, nós vamos beber de novo na quarta-feira esse ano. E uma certeza que 1 milhão de pessoas têm, uma certeza que o Santo São Gonçalo tem, uma certeza que nós temos, é que nessa constelação do grupo especial faltava uma, e faltava o tigre para o lunário completar. É o fim. É isso, né? Então, estamos aqui, analisamos essa maravilha de samba, que sem dúvida nenhuma é um dos mais bonitos do Carnaval 2024. E encerramos aqui o quadro Destrinchando o Samba Enredo para vocês todos do canal Sambista Depressão. Espero que gostem, curtam esse samba, comentem esse samba
E um samba enredo tem um caráter popular, assim como o Lunário. A gente faz esse samba para vocês e a gente espera muito que vocês tenham gostado. Isso aí, agradecendo o pessoal do Sambista da Depressão aí, por dar essa oportunidade para nós e para todos os compositores falar um pouquinho mais sobre o samba, para a galera que está em casa ter um entendimento melhor da letra dos sambas e conseguir acompanhar ainda melhor o Carnaval Carioca. Valeu. Valeu, um abraço.